Vamos convidar aqui, né, a galerinha que curte esse assunto incrível sobre constelação sistêmica. Hoje, em especial, eu decidi trazer um tema, né, uma pergunta que meus clientes sempre fazem e eu acho legal trazer aqui para a gente falar um pouquinho. Meu nome é Adriana Lima, boa noite. É uma delícia estar com vocês aqui toda segunda-feira às 19 horas. E hoje a gente vai falar sobre constelação sistêmica e nós vamos falar sobre uma dúvida que eu recebo, né, dos meus clientes. Eles fazem a constelação e eles sempre perguntam: e agora, o que eu tenho que fazer quando a sessão termina, né? Então, por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre isso. A constelação sistêmica, ela é uma terapia, né, sensorial, que ela foi desenvolvida, né, ela foi criada por Bert Hellinger e ela nos traz um esclarecimento, né, sobre algumas dinâmicas ocultas que ocorrem no nosso sistema. Ou seja, que dinâmicas são essas, né? Que dinâmicas ocultas são essas? São aquelas questões que a gente não entende bem, alguns sentimentos que a gente carrega, né? Às vezes sentimento de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de não merecimento, ou às vezes, né, um vazio existencial, e a gente não consegue entender bem, né, por que a gente tem esses sintomas, né, e aí a gente, através da constelação, nós conseguimos ter essa compreensão. A constelação olha de uma maneira profunda ali no nosso sistema familiar, ela olha o que houve em relação à nossa ancestralidade, às nossas vivências, né, passadas, e ela contribui para que a gente perceba o que aconteceu, né, e ela nos dá a clareza do porquê aquele sentimento, do porquê às vezes nós estamos aí em conflitos familiares, conflitos amorosos, e ela ajuda a gente a entender essas razões, tá? E quando a gente faz uma constelação, é bacana dizer que quando você decide fazer a constelação, você já iniciou um movimento, né, de mudança na sua vida, né? Um movimento ali da sua alma já iniciou. Quando você fala, eu vou fazer a constelação, eu vou olhar para tal questão, né, seja amorosa, seja profissional, seja alguma doença também, né, que você deseja olhar e entender por que ela acontece, já é um início, já é um movimento. Isso significa que você teve a coragem de olhar para aquilo, entender o porquê que acontece e partir para a solução, partir para uma vida mais leve, uma vida mais harmônica. E quando a gente termina a constelação, né, que você fez lá todo o movimento, você colocou ali como representante seus familiares, enfim, terminou a constelação e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe se a gente tem que mudar nossa postura, se a gente tem que fazer algum movimento, né? E o que acontece? Quando a gente faz a constelação, ali há um encontro de almas, né? Quando você, dentro da constelação, você se coloca frente a frente, né? Com ali os representantes, né? Que representam seu pai, representam sua mãe, representa aquela dor, né, que você está trazendo para a constelação. Naquele momento houve a gente pode chamar de reencontro, né, de almas. É um momento muito sagrado quando a gente inicia uma constelação, porque ali eu vou olhar para todas as dores que aquele sistema viveu, eu vou olhar para todas as emoções, as lembranças, e a gente vai resgatar alguns sentimentos também vividos pela nossa ancestralidade. Então, por isso que é um movimento muito sagrado.
Então, quando termina a constelação, não tem assim um beabá, né, do que a gente faz ao terminar uma constelação, né? Não tem uma regrinha. Mas eu sempre gosto de falar para os meus clientes para, em primeiro lugar, não ficar tentando entender a constelação, não ficar ligando os pontos, sabe? Ah, tá, isso aconteceu por tal questão. Ou lá atrás, quando aconteceu aquela situação com meu pai, com a minha mãe ou com meu avô, aconteceu por causa disso. Então isso não é legal. Por quê? Porque nós temos muitos pontos de vista e nós também temos nossas crenças, né? De tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu. E esses pontos de vista, eles podem atrapalhar ali aquela dinâmica vista na constelação. Então não é legal que você fique tentando entender, né? Não é muito, como que a gente fala, aconselhável você também ficar dividindo como foi a sua constelação, né? Com alguns amigos e tudo mais. Claro que você pode comentar, não tem o menor problema, mas é algo muito privado, é algo muito íntimo, é algo muito sagrado. Então, não é legal a gente comentar por essa razão também, porque cada um vai trazer um ponto de vista. Cada um tem uma opinião diferente da sua, né? E às vezes nem a nossa opinião é o que realmente foi mostrado ali na constelação. Então, por isso que a gente, quando termina a constelação, a gente recolhe a constelação, a gente não fica comentando, a gente não fica dando, né? Não fica ligando as peças, porque a partir dali, quando a sessão termina, a constelação ela reverbera, ela continua na sua vida. Então, existe também a questão de tudo que foi vivido ali, de todos os emaranhamentos que você percebeu, de todos os nós, né, desatados. Então, é importante que a gente, ao terminar a constelação, a gente se entregue para o que foi visto, a gente se renda, né, a tudo aquilo que me foi mostrado, né, para que eu consiga receber aquelas informações de coração aberto, sem julgamento, sem críticas, né, e que eu compreenda. Então ali nós vimos muitas vezes quais leis sistêmicas estavam em desordem. Então às vezes a gente observou que, por exemplo, na lei da hierarquia, eu estava acima do meu pai, ou eu estava ocupando um lugar no sistema que não era meu, ou eu estava, por lealdade sistêmica, vivendo uma dor que era lá da minha ancestralidade e que por amor eu carreguei comigo. Então são essas as reflexões que é importante que a gente deixe reverberar de forma leve, de forma consciente, de forma amorosa. E quanto mais aberto eu estiver para receber todas essas informações, quanto mais disposta nós estivermos para receber essas informações, mais efeito ela vai trazer para todo o meu sistema. Geralmente a gente percebe que no final da constelação, né, dias depois, ou às vezes até no mesmo dia, a gente chega em casa e o olhar do nosso marido está diferente pra gente, o olhar do nosso filho, a gente percebe que a gente está mais leve, né, aquele peso que você carregava e que você não tinha consciência do porquê, você já se sente outra pessoa, né? Ali na constelação, muitas vezes nós tomamos toda a força do pai, toda a força da mãe, toda a força da nossa ancestralidade. E a gente se sente mais forte, mais preparado para o mundo, com mais motivação. Então, é importante que ao final da constelação, a gente fique no silêncio, no apaziguamento, né? No recebimento, para que a minha alma possa começar a trabalhar,
todas as questões vistas, todos os sinto muitos, né, que a gente fala na constelação, todas as frases sistêmicas, né, frases de cura sistêmicas, que é eu sinto muito, eu não sabia da sua dor, eu respeito o seu destino, né? Então, quando a gente fala essas frases, é necessário dar um tempo para a nossa alma e também para a alma de todos aqueles que a gente reencontrou ali na constelação. Então, ali vai haver, ao final da constelação, um momento de reflexão, um momento de entrega, um momento de permissionamento, de eu receber, né? De eu ter um novo olhar sobre alguma questão que eu tenha na minha vida, eu ter um novo olhar sobre, às vezes, uma conduta que eu julguei lá do meu pai, da minha mãe, ou de qualquer outro membro da minha família, né? Uma exclusão. Então, na constelação, a gente se depara aí com essas leis sistêmicas, né? A gente se depara com as desordens provocadas, né? Quando a gente fere algumas dessas leis, né? Da lei da hierarquia, da lei também do pertencimento, da lei também das ordens de ajuda, da lei do equilíbrio, né? Do dar e receber. Eu percebo ali que um fazia mais, o outro fazia menos. Então eu aprendo muito quando eu sou constelada, né? Quando eu levo uma questão para a constelação. E eu também aprendo muito quando eu assisto uma constelação. Porque possivelmente quando você participa de uma constelação, alguma questão ali você vai se ver, né? Você vai falar, nossa, isso daqui tem a ver comigo. Essa questão aqui, né, sei lá, do irmão, desse desalinhamento, desse conflito, traz traz um enriquecimento para o meu dia a dia. Então você vai se deparar ali com algumas coincidências também do seu sistema. Então é necessário que a gente saia do julgamento, que a gente se sinta leve e que a gente olhe para os membros da nossa família, olhe para nós mesmos com um olhar mais humano, com um olhar de empatia, né? E nós todos fazemos parte de uma egrégora de luz. Então, se eu faço parte dessa egrégora de luz, né, eu tenho ali a minha responsabilidade dentro daquele sistema. Eu tenho o meu papel dentro daquele sistema. E o papel de todos nós é contribuir para que essa luz fique e permaneça acesa por mais tempo possível. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida, podem, por favor, me mandar um direct ou me chamar no WhatsApp que eu esclareço. E se quiser também agendar uma constelação ou realmente tirar uma dúvida, né, da questão que você está passando, do sentimento que você está tendo, enfim, do problema que você está vivendo, você me chama que a gente pode conversar, tá bom? Uma boa noite de muita luz, muita harmonia e muita compreensão. Até mais.